E o assunto agora é mais uma doença transmitida por insetos, a febre oropouche. O Espírito Santo vem registrando um aumento significativo de casos da doença. São mais de 2.400 casos e 3 mortes estão sendo investigadas. O Espírito Santo vem registrando um aumento significativo de casos de arboviroses, doenças virais transmitidas por vetores como mosquitos e maruins. Este ano já foram registrados 156.622 casos confirmados de dengue, 11.389 casos de chikungunya, 87 de zika e 2.400 casos confirmados de febre oropouche. Ao longo das últimas semanas, o estado capixaba tem concentrado a maior parte de ocorrências de febre oropouche no país, colocando o Espírito Santo como o segundo estado com maior número de casos confirmados, ficando atrás apenas do Amazonas. 3 mortes suspeitas estão sendo investigadas aqui no Espírito Santo. Uma criança de 8 meses, 2 adultos, a gente está avaliando e a gente aguarda e espera nas próxima semana poder já dar o resultado. Então a gente sabe que na Bahia tem 2 óbitos confirmados, outros estados têm óbito em investigação também e a gente agora faz essa avaliação aqui do Espírito Santo. A gente espera de que não tenha essa confirmação, mas sabe que isso já é uma realidade no Brasil. De acordo com o subsecretário, o primeiro passo foi capacitar os profissionais de saúde para atender estes casos. Então, pela febre oropouche, isso é uma arbovirose que chegou em abril, deste ano. Nós estamos agora capacitando os profissionais para que eles tenham condições de conhecer sobre essa doença, porque até então essa doença estava lá na região amazônica e pouco se sabia sobre ela. Sobre as gestantes citadas pelo subsecretário, o risco é que o bebê nasça com má formação. Então a gente precisa orientar bem os profissionais para o acompanhamento do pré-natal dessa gestante. Estamos também atualizando os profissionais médicos em relação à identificação, porque ela é muito característica, alguns sintomas parecidos com dengue, com chikungunya. Então o tratamento está sendo feito de sintomático no momento, não é só do sintoma específico, não tem um antiviral que é utilizado para esse fim. A febre oropouche é causada por maruins. Esses insetos proliferam em locais com matéria orgânica e alta umidade. Este biólogo pesquisador da UFES ressalta que a febre oropouche era restrita à região norte do país, mas acabou se disseminando para outros estados. O desmatamento, infelizmente, é uma das possíveis causas. No Espírito Santo, a doença se disseminou especialmente em áreas rurais. Os primeiros casos foram registrados em abril deste ano. Final do ano passado, início desse ano, o padrão de transmissão desse vírus na região amazônica ele mudou e ele conseguiu suplantar todas as outras arboviroses de lá. Então, na região norte do país, ano passado teve uma onda de oropouche que fez com que dengue, zika, chikungunya praticamente sumisse. E aí nesse meio tempo, o vírus ele conseguiu sair da região amazônica e se espalhou praticamente por todos os estados brasileiros. E um dos estados onde ele chegou foi aqui no Espírito Santo e foi um dos estados mais afetados. Agora, com o período de chuvas, os casos têm se concentrado em municípios do sul. Enquanto na região amazônica a gente tinha a doença associada a grandes centros urbanos, as capitais, Manaus, Rio Branco, fora da região amazônica a gente notou que as cidades mais afetadas eram as cidades de 50 mil habitantes, com uma zona rural, uma população rural expressiva, que é mais ou menos o perfil do Espírito Santo. Então a gente tem cidades menores e com uma população rural, uma proporção de pessoas das zonas rurais e urbanas muito maior. As cidades com mais casos confirmados de febre oropouche até o último boletim são Alfredo Chaves, com 144 casos, Iconha, 320 casos, Laranja da Terra, com 198 casos e Anchieta, com 146 casos. O professor explica que há algumas hipóteses para o estado ter tantos casos da febre oropouche. A gente teve primeiro o estabelecimento desse maruim, que é o vetor,
em 2019, criou essas condições propícias para agora, quando o vírus ele se eleva muito na região amazônica, pessoas doentes de lá chegassem aqui no nosso estado e estabelecessem o que a gente chama de cadeia de transmissão, ou seja, pessoas doentes encontravam o vetor e esse vetor então transmitia para outras pessoas. Os sintomas são muito parecidos com o da dengue. A recomendação é procurar um posto de saúde. É importantíssimo que ele colete a amostra para que o LACEN, que é o Laboratório Central aqui do Espírito Santo, tenha condições de analisar. Uma vez que essa amostra não chega no laboratório, nós não temos condições de saber se o paciente está positivo. E se a doença está apresentando gravidade mais significativa, o paciente pode ter muitas complicações e não ser acompanhado como oropoxo. Orley reforça que o número alto de casos confirmados é também um reflexo do trabalho de identificação feito pelo Laboratório Estadual Central. Se nós não tivéssemos implantado esse serviço, instruído os municípios e melhorado a estrutura do LACEN, nós não conseguiríamos saber se tem circulação do oropoxo. Então, o lado positivo é que a gente consegue identificar em tempo hábil e trabalhar essas estratégias, junto com a vigilância, monitoramento, atenção primária, preparar a rede, porque nós não sabemos como vai ser o comportamento disso, se vai precisar ter hospitais específicos para receber essas pessoas. O ideal para essa doença, que não há ainda um tratamento definido e nem vacina, é a prevenção. Quem pode fazer poda de árvore para deixar o local bem arejado também é uma sugestão importante para ser feito, e o uso de repelente, né, principalmente na gestante, importante usar, né, ali talvez reduzir o número de vezes que passa aí durante o dia, porque ele tem uma ação diferente, né? Ele é muito mais resistente ao repelente, e usar a camisa de manga, né? Roupas de manga comprida para também minimizar, já que é um vetor muito pequeno, difícil até de você proteger com telas, porque muitas vezes ele até passa naquelas frestas da tela. Bom, como a gente viu, 3 mortes suspeitas da doença ainda estão sendo investigadas pela Secretaria Estadual de Saúde. Então, reforçando, gente, todo o cuidado com o maruim, que é o inseto que transmite essa doença, é pouco. Podar árvores sempre que possível e também caprichar no uso do repelente é muito importante, né?